o baseado que virou papel. Setembro de 2018. Chovia um pingo fino, daquele que molha a alma antes da roupa. A Avenida Beira-Mar, lá na zona norte de São Paulo, brilhava sob as luzes dos postos de gasolina e os letreiros piscantes dos botecos que ainda resistiam à madrugada. Eu, Damião, 28 anos, atendente do posto Shell da esquina com a rua Voluntários da Pátria, estava no meu terceiro café da noite, tentando espantar o cansaço e a vontade de fumar um baseadão que me comia por dentro. Não era qualquer vontade. Era aquela coceira no peito, aquele chamado que parecia vir das entranhas. Há 5 anos eu tinha largado a maconha, ou pelo menos era o que eu contava para minha mãe, Dom A. Maria, que todos os domingos acendia velas para Nossa Senhora Aparecida na capelinha da Vila Maria. Mas a verdade? Eu ainda caía de vez em quando. Só para aliviar. Só que 1 vira 2, 2 vira 3, e antes que você perceba, tá roubando o troco do caixa para comprar mais um papelote. Aquela noite estava especialmente pesada. O posto estava vazio, só o som do rádio tocando um samba-enredo antigo da Vai-Vai e o barulho da chuva batendo no toldo de plástico. O Zé, meu colega de turno, tinha ido mijar e eu fiquei sozinho, olhando pro relógio, 3h17. Foi quando ele entrou. Um cara alto, magro, de jaqueta de couro surrada e um boné do Corinthians puxado até os olhos. Não era cliente comum, esses a gente conhece pelo cheiro de álcool ou pela pressa de encher o tanque. Esse aí tinha um jeito de quem tava procurando encrenca. Ou pior, tava fugindo de encrenca. Ô, irmão, tem fogo aí? Ele perguntou, jogando um maço de cigarros em cima do balcão. Eu já tava desconfiado. Quem pede fogo num posto de gasolina às 3 da manhã? Mas respondi automático, como atendente que sou. Tá brincando, né, meu? Aqui é posto, não é velório. O cara riu, mas foi um riso seco, sem graça. Então me vende um isqueiro. Não vendemos isqueiro, chefe. Só tem fósforo. Ele suspirou, como se eu tivesse estragado os planos dele. Foi quando notei, a mão esquerda dele estava enfaixada, e pelo jeito que segurou o maço, dava para ver que os dedos estavam tremendo. Tá bom, então me dá um café. Bem quente. Enchi um copinho de plástico e passei para ele. O cara jogou R$ 1 em cima do balcão e foi para perto das bombas, onde a luz era mais fraca. Fiquei de olho pelo vidro. Ele não tomou o café. Só ficou ali, mexendo no celular, olhando para a rua como se esperasse alguém. Ou algo. Foi quando Zé voltou do banheiro, coçando a barriga. Que é esse aí, Damião? Ele perguntou baixo. Não faço ideia. Mas não tô gostando. O Zé era velho no posto, conhecia todo mundo no bairro. Se até ele estava desconfiado, era porque tinha motivo. Vamos ficar esperto, ele murmurou. Essa rua tá quente desde ontem. Os cara da boca ali da rua Parnaíba tão num pé de guerra com uns mineiros. Eu conhecia a história. A boca de fumo da Parnaíba era comandada pelo Rato, um cara que eu já tinha visto uma vez, num bar da Vila Guilherme. Magro, olho vivo, sempre com uma corrente de ouro no pescoço. Diziam que ele tinha matado 2 caras no ano passado, só para mostrar serviço. Agora, pelos rumores, uns traficantes de Minas Gerais estavam querendo tomar o ponto dele. E o Rato não era de deixar barato. O cara do boné do Corinthians estava cada vez mais nervoso. De repente, ele olhou direto para mim, como se tivesse lido meus pensamentos. Depois, fez um sinal com a cabeça para fora. Ô, irmão, vem cá. Me aproximei devagar, o coração batendo no peito como se quisesse sair pela boca. O que foi? Você fuma, né? Engoli seco. Não, irmão. Já fumava, mas parei. Ele riu de novo, dessa vez com um pouco mais de sinceridade. Mentira. Todo ex-viciado é viciado para sempre. Olha aqui. Tirou do bolso um baseadão já armado, grosso, daqueles que só de cheirar já dá barato. Meu estômago deu um nó. Isso aqui é para você. De graça. Não quero, não, irmão. Tô limpo. Mentira,
Ele repetiu. Você quer? E eu tô te dando. Mas tem um detalhe. Ele abriu a jaqueta e mostrou uma pistola enfiada na cintura. Não era daquele. O baseado que virou cinzas. A pistola não era daquelas de brinquedo não. Era um cano preto, pesado, com o cabo de madeira gasto pelo suor de mão suada. Meu sangue gelou. O cara, que eu nem sabia o nome, só que respondia por boca no pedaço, segurou o baseado entre os dedos e o cheiro doce e podre da maconha subiu pelo meu nariz, mexendo com algo lá no fundo da minha memória. Não era só vontade. Era medo. Medo de recair, medo da arma, medo de mim mesmo. Você vai fumar isso aqui agora, mané. E vai gostar, ele disse, passando a língua nos lábios. Se não fumar, leva um tiro na sua perna. Pra você lembrar que não é pra dizer não pra mim. A chuva fina caía sobre a Avenida Beira-Mar, molhando os outdoors descascados e as poças que refletiam as luzes dos carros. Era setembro, mas o frio ainda mordia, principalmente aquela hora, quase meia-noite, quando o movimento no boteco onde eu trabalhava como atendente já tinha diminuído. Só sobravam os bêbados de sempre, os que não tinham para onde ir ou não queriam voltar. Por que você tá fazendo isso? Perguntei, a voz trêmula. Boca deu de ombros. Porque eu posso. E por que você tá com cara de quem precisa de um empurrãozinho para cair de novo? Ele sabia. Sabia que eu tinha largado a maconha fazia 6 meses, depois que minha mãe descobriu o meu esconderijo debaixo do colchão e chorou como se eu tivesse matado alguém. Sabia que eu ainda sonhava com o gosto da fumaça na garganta, com a queimação nos pulmões, com aquele alívio momentâneo que depois virava culpa. E agora ele estava ali, com uma arma e um baseado, me testando. Fuma, ele insistiu, empurrando o cigarro para minha mão. Meus dedos tremiam. Eu olhei pro boteco, pro meu chefe, o seu Zé, que estava lá dentro contando as notas do caixa, sem nem desconfiar do que estava rolando do lado de fora. Se eu gritasse, ele não ia ouvir. Se eu corresse, Boca atirava. Se eu fumasse, eu ia quebrar tudo de novo. Foi então que eu vi ela. Do outro lado da rua, perto da boca do metrô Sé, uma mulher alta, vestida de branco, com um manto azul claro que esvoaçava mesmo sem vento. O cabelo preto, longo, solto nas costas. Ela estava parada, olhando para mim. Não era uma visão comum na beira-mar aquela hora, não com aquela postura, aquele brilho nos olhos. Meu coração deu um salto. Nossa Senhora! Não era estátua, não era pintura. Era ela. A mesma que eu via nos santinhos que minha avó colava atrás da porta, a mesma que eu pedi ajuda quando estava no fundo do poço. Mas dessa vez, ela estava ali. E sorria. Boca não percebeu nada. Ele estava muito ocupado me encurralando. Última chance, velho, ele rosnou. Fechei os olhos por um segundo. Quando abri de novo, a mulher de branco tinha sumido. Mas alguma coisa dentro de mim mudou. Não era coragem. Era certeza. Tá bom, falei, pegando o baseado. Mas deixa eu acender direito, senão vai apagar. Boca riu, satisfeito. Isso aí. Sabia que você não ia resistir. Eu levei o cigarro aos lábios, mas antes de acender, olhei para ele. Só uma coisa. Esse baseado, é feito com o quê? Como assim, caralho? É maconha, ué. Não. Quero dizer, as folhas. De onde vieram? Ele franziu a testa, confuso. Que porra é essa, mané? Você tá enrolando? Não tô não. Só quero saber. Por quê? Eu hesitei, sentindo o peso das palavras, porque eu juro que tá escrito alguma coisa aqui. Boca arrebatou o baseado da minha mão e levou aos olhos. A chuva molhava o papel, fazendo as letras borrarem, mas ainda dá para ver. Bíblia Sagrada, João 8h32. O rosto dele mudou. Não foi medo. Foi raiva. Que merda é essa? Ele grunhiu, esmagando o cigarro na palma da mão. Mas quando ele abriu os dedos, não tinha maconha. Não tinha nada.
Só cinzas. Cinzas brancas, leves, que a chuva levou embaixo dos nossos pés. Boca ficou parado, olhando para a própria mão como se ela tivesse traído ele. Depois, levantou os olhos para mim, e pela primeira vez, vi algo que não era crueldade no olhar dele. Era dúvida. O que foi isso? Ele murmurou. Não respondi. Porque eu também não sabia. Só sabia que, do outro lado da rua, a mulher de branco tinha reaparecido. Dessa vez, ela não estava sorrindo. O silêncio e a mulher de branco. A chuva miúda teimava em cair, molhando as calçadas da Avenida Beira-Mar e fazendo as luzes dos bares brilharem como estrelas sujas. Boca ainda segurava a palma da mão aberta, como se esperasse que a maconha voltasse a existir. Mas só restavam as cinzas, dissolvidas na água que escorria pelo asfalto. Puta que pariu, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para mim. Eu não conseguia tirar os olhos da mulher do outro lado da rua. Ela não sorria mais. Só ficava ali, imóvel, com o vestido branco colado no corpo pela chuva, os cabelos escuros presos em um coque baixo. Não era uma visão. Não era loucura. Era real. Você tá vendo ela? Perguntei, sem nem perceber que tinha falado em voz alta. Boca seguiu meu olhar. Seus olhos se arregalaram. Que porra é essa, cara? Ela não se mexeu. Não piscou. Só nos observava, como se estivesse esperando algo. Foi aí que o barulho estourou. Um tiro. Não, dois. Vieram da rua paralela, perto da ladeira Porto Geral, onde os traficantes da região faziam ponto. Gritos ecoaram, misturados com o som de pneus cantando no asfalto molhado. Boca se enrijeceu. Merda. É a polícia. Ele me agarrou pelo braço. Vamos embora, seu otário. Mas eu não conseguia me mexer. Porque a mulher de branco tinha dado um passo à frente. E, pela primeira vez, ela falou. Não com a boca. Não com palavras. Foi como se o vento trouxesse um sussurro direto para dentro da minha cabeça. Corra! Não era uma ordem. Era um aviso. Boca me puxou com força, e eu tropecei atrás dele, quase caindo na poça d'água que se formava na entrada do beco. Atrás de nós, ouvimos mais tiros, mais gritos. Alguém berrou. Pega eles! Corremos como nunca. Boca conhecia cada esquina, cada atalho. Ele me arrastou pela rua Tabatinguera, onde as barracas de pastel ainda exalavam cheiro de óleo quente das festas juninas que tinham passado há meses, mas que ninguém tinha tirado direito. Passamos por um terreiro de Umbanda, onde as velas acesas tremeluziam atrás das grades, como olhos observando a gente. Para onde a gente vai? Gritei, ofegante. Para onde dê para sumir? Ele cuspiu, empurrando um cara que tentava vender CD pirata na calçada. Mas então, do nada, Boca parou. Estávamos na frente da igreja de Nossa Senhora do Rosário, ali na Sé. A porta estava entreaberta, e de dentro vinha um cheiro de cera de vela e incenso. Boca olhou para trás, depois para a igreja, depois para mim. Não, ele balbuciou. O quê? Perguntei, confuso. Eu não posso entrar aí. Sua voz tremia. Não era medo da polícia. Era outra coisa. Foi quando eu lembrei. Boca tinha me contado uma vez, bêbado, que quando era criança, a mãe dele o levava para missa todo domingo. Até o dia em que ela morreu, atropelada na frente da igreja. Desde então, ele jurava que nunca mais pisaria num lugar daquele. Vamos, cara, eu insisti, puxando ele pelo braço. A gente não tem escolha. Mas Boca se soltou. Seu rosto estava pálido, suado, apesar do frio. Eu não posso. Ele engoliu em seco. Mas você vai. Antes que eu pudesse reagir, ele me empurrou para dentro da igreja e correu. Não na direção da polícia. Não para nenhum esconderijo. Ele correu para a mulher de branco. Boca, não! Gritei, tentando sair, mas uma mão forte me segurou pelo ombro. Era o padre. Fique aqui, filho,
ele disse, com uma calma que não combinava com os tiros lá fora. Deus cuida dos seus. Mas eu não conseguia parar de olhar pela porta entreaberta. Boca tinha parado no meio da rua, de frente para a mulher. Ela estendeu a mão. Não para tocá-lo. Para mostrar algo. E então eu vi. Entre os dedos dela, havia um pedaço de papel. Não qualquer papel. Era a folha da Bíblia que Boca tinha usado para enrolar a maconha. Só que agora, em vez de cinzas, as palavras estavam inteiras. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Boca caiu de joelhos. Não por causa da polícia, que agora gritava ordens a poucos metros dali. Não por causa do medo. Ele caiu porque entendeu. E quando a mulher de branco se virou e desapareceu na neblina da chuva, eu soube que aquilo não era o fim. Era o começo. A mulher não tinha ido embora. Ela só tinha se misturado à névoa que descia da Avenida Beira-Mar, como se o próprio ar de São Paulo a tivesse engolido. A chuva fina, aquela garoa paulistana que molha a alma antes do corpo, agora parecia mais densa, como se o céu estivesse chorando alívio. Ou talvez fosse só o meu suor frio, porque meu coração batia tão forte que eu jurava que os clientes do Boteco do Zé, onde eu trabalhava como atendente, iam ouvir. Ô, menor! Tá vendo isso? O Seixas, um motoboy que sempre pedia pastel com caldo de cana, esbarrou em mim, os olhos arregalados. Ele tinha visto tudo. Todos tinham visto. Boca ainda estava de joelhos no meio da rua, as mãos tremendo, o rosto molhado não só pela chuva. Os PMs, que há 5 minutos estavam prontos para enfiar o cacete nele, agora olhavam para cima, para baixo, para os lados, como se tivessem perdido o script. Um deles, o mais novo, fez o sinal da cruz. O outro, mais velho, resmungou algo sobre droga sintética e alucinação coletiva, mas a voz falhou. Eu saí do balcão sem pensar. Não tinha medo dos policiais. Não tinha medo de nada naquele momento. Só sabia que precisava chegar até o Boca antes que a realidade, essa realidade suja de crack nas calçadas da Sé, de assalto no metrô, de mãe chorando filho morto na periferia, o engolisse de novo. Boca! Gritei, empurrando a porta do boteco com tanta força que o sino de latão caiu no chão. Boca, levanta, cara! Ele olhou para mim como se estivesse acordando de um sonho. Ou de um pesadelo. Nos dedos, ainda segurava o papel. A folha da Bíblia que ele tinha rasgado do livro roubado da igreja de Santa Efigênia, aquele que a mãe dele guardava embaixo do travesseiro antes de morrer de câncer no Hospital das Clínicas. É real, ele sussurrou. É real, Jota. Eu não sabia o que dizer. Não sabia se aquilo era um milagre, uma loucura coletiva ou se a maconha do Boca tinha sido cortada com alguma droga nova que fazia as pessoas alucinarem versículos bíblicos. Mas uma coisa eu sabia, a mulher de branco. A maneira como ela tinha olhado para ele. Como se conhecesse cada cicatriz, cada noite que ele tinha passado dormindo no viaduto do chá, cada vez que tinha vendido a própria dignidade por um baseadão. A gente precisa sair daqui. Puxei o braço dele. Agora. Os PMs ainda estavam paralisados, mas isso não ia durar. E se tinha uma coisa que a vida na Paulista me ensinou é que a polícia em São Paulo não precisa de motivo para bater. Só precisa de oportunidade. Corremos. Não pela rua 25 de março, lotada de camelôs e turistas. Não pela Augusta, onde os bares já estavam cheios de gente comemorando o pré-carnaval fora de época. Escolhemos os becos. Os lugares que só quem é de São Paulo de verdade conhece, o Beco do Pinto, onde os moradores de rua faziam fogueira com madeira de palete, o Corredor da Morte, um atalho entre a Luz e a República que a prefeitura jurava que não existia. Boca ofegava. Ele não estava acostumado a correr. O corpo dele era magro demais, quebrado por anos de droga. Mas os olhos dele brilhavam como se tivessem visto Deus. Ou o diabo. Ou os dois. Ela disse, ele engasgou, parando de repente em frente a um muro pichado com a frase Deus é paulista. Ela disse que eu ainda tenho uma chance. Quem, Boca? Quem disse isso?
Nossa Senhora! Ele segurou o papel contra o peito. A Aparecida. Eu quase ri. Quase. Porque eu também tinha visto. E porque, no fundo, eu sabia que São Paulo era uma cidade de milagres esquisitos. Onde menino de 12 anos vira traficante, onde mulher sozinha cria 4 filhos em um quarto de cortiço, onde gente morre de frio em junho e de bala em dezembro. Se Deus existia, ele tinha que ser assim, aparecendo no meio do caos, num beco fedido, com uma mensagem escrita numa folha de maconha que virou papel de novo. E agora? Perguntei, porque alguém precisava dizer algo pragmático. Boca olhou para cima. A chuva tinha parado. Entre os prédios, um raio de sol furou as nuvens, iluminando justo o lugar onde a gente estava. Como se o céu tivesse um holofote. Agora a gente vai para Aparecida. Ele falou como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. O quê? Eu quase grite. Agora a gente vai para Aparecida. A voz do Boca ecoou no beco como se fosse um recado do além. Eu olhei para ele, para a folha de papel que antes era maconha e agora tinha a imagem borrada de Nossa Senhora Aparecida, e senti o chão tremer debaixo dos meus pés. Não era medo. Era algo maior, como se o ar estivesse carregado de eletricidade depois da tempestade. Cê tá louco, cara? O Zé Maria, que até então só tinha ficado quieto, coçando a barba por fazer, deu um passo para frente. A gente não tem grana, não tem carro, e tu quer ir para Aparecida agora? Boca não piscou. Ele segurou o papel com cuidado, como se fosse um mapa do tesouro. A gente vai de ônibus. Tem um saindo da rodoviária do Tietê às 23 horas. Eu já olhei. Ele tirou o celular do bolso, a tela rachada, mas o aplicativo de horários aberto. E a passagem tá R$ 42,90. Eu tenho R$ 50 no bolso. Eu ri sem graça. R$ 50. Era o que eu ganhava em um dia de trabalho no boteco do seu João, na Avenida Beira-Mar, servindo cerveja gelada para os camelôs que vinham do Brás depois do expediente. R$ 50 não davam nem para um frango assado na festa junina do bairro, quanto mais para 3 passagens de ônibus para Aparecida. E o resto? Perguntei, cruzando os braços. Boca olhou para mim. Depois pro Zé Maria. Depois pra folha de papel. O resto a gente arranja. 3 horas depois, a gente tava na rodoviária, suados, com o cheiro de chuva ainda grudado na roupa. O Boca tinha convencido o motorista de um ônibus da linha Metrô Belém, Terminal Princesa Isabel, a nos levar de graça até o Tietê, dizendo que a gente tava em missão divina. O cara, um baiano que falava mais alto que o rádio, só riu e disse: se for pra Aparecida, então tá valendo. Mas reza por mim também, hein? O Zé Maria arranjou R$ 30 catando latinhas no caminho. Eu? Eu vendi meu relógio de pulso, um Cássio prateado que tinha ganhado do meu pai antes dele ser preso. O relógio não valia nada, mas o homem do brechó na rua 25 de março deu R$ 20 por ele, só pra me ver sair da loja. Tá bom, a gente tem a grana. Eu contei as notas pela 3ª vez, como se elas fossem desaparecer. Mas e a volta? Boca só sorriu. Aquele sorriso que dava nos nervos. A gente volta quando ela quiser. O ônibus saía às 23 horas em ponto. A gente sentou nos últimos bancos, os mais barulhentos, onde o motor ronronava como um gato bravo. O Zé Maria já estava dormindo, a cabeça encostada na janela. O Boca, com os olhos fixos na folha de papel, murmurou: tu acha que foi coincidência? Eu não respondi. Porque eu sabia que não era. A imagem na folha. Era ela. Nossa Senhora Aparecida, com um manto azul desbotado, os olhos baixos, como se estivesse envergonhada de ter sido encontrada ali, no meio da bagunça da gente. E o mais doido, o cheiro. Não cheirava mais maconha. Cheirava papel novo. Papel de missa. Por que a gente? Perguntei, mas para mim mesmo. Boca fechou os olhos. Porque a gente estava lá. Às 3 horas da manhã, o ônibus parou num posto na rodovia Presidente Dutra. O motorista avisou que ia ter um café da madrugada para quem quisesse.
A gente desceu, as pernas duras de ficar sentado tanto tempo. Dentro do posto, um caldo de cana quente e um pão de queijo queimando a língua. O Zé Maria, agora acordado, olhava pra gente como se a gente fosse dois malucos. Vocês estão mesmo achando que isso é um milagre? Eu ia responder, mas então vi ela. Uma moça, magra demais, com um bebê no colo, sentada num canto do posto. Ela olhava pra gente com os olhos que pareciam ter visto o mundo inteiro desabar. Na mesa, só um copo d'água e um saquinho de pipoca doce que devia ter sobrado da festa junina de algum lugar. Sem pensar, eu peguei o meu pão de queijo e levei para ela. Toma. Ela hesitou. Depois aceitou, com as mãos trêmulas. Deus te abençoe. E foi aí que o bebê chorou. Não foi um choro qualquer. Foi um grito. Um som que cortou o ar como uma. Foi ali que senti a mão invisível da providência.